Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer esse exercício aqui, que pede para a gente determinar a escolha ótima do consumidor, considerando uma função utilidade Cobb-Douglas. Aqui a gente colocou a função utilidade Cobb-Douglas no seu formato geral. E também, por último, nós vamos determinar a demanda marshalliana do bem 1 e do bem 2. Bora começar? Então, vamos começar aqui. Um consumidor possui a seguinte função de utilidade: U igual a x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta. Considerando que P1 é o preço do bem 1 e P2 é o preço do bem 2 e I é a renda do consumidor, calcule as quantidades ótimas do bem 1 e do bem 2. Então, o que a gente quer calcular aqui? A gente quer calcular a escolha ótima do consumidor, ou seja, a cesta que maximiza a utilidade do indivíduo sujeito à sua restrição orçamentária. Ou seja, a gente quer maximizar a utilidade sujeito à restrição orçamentária. A restrição orçamentária é que a gente também vai colocar no formato geral P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 igual a I. Então, para a gente calcular o x1 ótimo e o x2 ótimo, nós vamos utilizar o método multiplicador de Lagrange. Esse método serve para a gente encontrar o extremo relativo de uma função sujeita a restrições, mas vale somente para restrições em forma de igualdade, como a gente tem aqui. Então, vamos passar aqui para outra página, só com os dados que a gente vai precisar, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Bora lá! Então, o primeiro passo aqui vai ser a gente escrever a função de Lagrange. Então, vai ficar x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta, que é a função utilidade, mais lambda, e aqui eu vou colocar a restrição orçamentária, só que eu vou rearrumar aqui. Vai ficar I menos P1x1 menos P2 x2 igual a zero. Então vou colocar aqui só a parte que está do lado esquerdo. Então, vai ficar I menos P1 x1 menos P2 x2. Então, agora a gente vai para o segundo passo. A gente vai derivar a função de Lagrange em relação a x1, em relação a x2 e em relação a lambda. Então, vamos lá. Derivada de L em relação a x1, derivada de L em relação a x2 e derivada de L em relação a lambda. Se vocês tiverem alguma dúvida como aplicar derivadas parciais, que é o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu vídeo onde eu explico passo a passo como a gente deriva parcialmente uma função. Então, vai ficar aqui, em relação a x1, vai ficar alfa x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta, mais lambda vezes menos P1. Agora, derivando a função de Lagrange em relação a x2, vai ficar x1 elevado a alfa vezes beta vezes x2 elevado a beta menos 1 mais lambda vezes menos P2. E por último, em relação a lambda, vai ficar I menos P1 vezes x1 menos P2 x2. Agora, a gente vai rearrumar isso aqui e vai ficar alfa x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta. Agora, eu vou mandar aqui, vai ficar menos lambda vezes P1 igual. Vou jogar aqui o beta para frente.
Aí vai ficar x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta menos 1 menos lambda P2. E por último aqui é só repetir essa equação, não tem nada para rearrumar. Então, o terceiro passo agora vai ser igualar essas três derivadas parciais igual a zero. E para ficar bem organizadinho e me ajudar na hora de fazer outras modificações, vou numerar aqui equação 1, equação 2 e equação 3. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma rearrumada aqui, só para a gente ter mais espaço para a gente continuar resolvendo. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora, a gente vai só rearrumar aqui a equação 1 e a equação 2, então vai ficar alfa x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta, e aí eu vou passar o menos lambda P1 para o outro lado, então vai ficar lambda P1. E rearrumando a equação 2, vai ficar beta x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta menos 1. Vou passar o menos lambda P2 para o outro lado, vai ficar lambda P2. Vou chamar aqui de equação 4 e equação 5. E agora a gente vai dividir a equação 4 pela equação 5. Então, vai ficar alfa x1 elevado a alfa menos 1 vezes x2 elevado a beta igual a lambda P1 dividido por beta x1 elevado a alfa vezes x2 elevado a beta menos 1. E aqui do outro lado, dividido por lambda P2. Então, aqui eu posso cancelar esse lambda com esse lambda. Então, vamos repetir aqui. Alfa sobre beta vezes. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o x1 elevado a alfa menos 1 e vou jogar para o meu denominador. Lembrando que eu vou inverter o sinal do expoente. Então, só vou repetir aqui x1 elevado a alfa vezes x1 elevado a 1 menos alfa. Aqui no numerador, vou permanecer com x2 elevado a beta e vou pegar esse x2 elevado a beta menos 1 que está lá no denominador e vou jogar para o numerador. De novo, eu vou inverter o sinal do expoente. Então, vai ficar x2 elevado a 1 menos beta igual a P1 sobre P2. Vou repetir aqui, alfa sobre beta vezes... Aqui eu tenho no numerador x2 elevado a beta vezes x2 elevado a 1 menos beta. O que eu vou aplicar? Vou aplicar a propriedade da potência. Eu mantenho a base e somo os expoentes, ou seja, beta mais 1 menos beta vai ficar igual a 1. E aqui no denominador, vou fazer a mesma coisa, vai ficar x1, repito a base, e vou somar os expoentes. Então, vai ficar alfa mais 1 menos alfa, que vai ser igual a 1. E tudo isso vai ser igual a P1 sobre P2. Então, vai ficar alfa sobre beta vezes x2 sobre x1 igual a P1 sobre P2. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar x2 em função de x1. Então, tudo que não é x2, eu vou jogar para o lado direito. Então, vai ficar x2 igual a beta sobre alfa vezes P1 x1 sobre P2.
Vou chamar aqui de equação 6. Então, de novo, vou organizar isso aqui e só deixar o que eu preciso para a gente poder continuar e ter mais espaço para trabalhar. Então, agora a gente vai substituir a equação 6 na equação 3. Então, vai ficar I menos P1 vezes x1 menos P2. E aqui no lugar de x2, vou substituir beta sobre alfa vezes P1 x1 sobre P2 igual a 0. Aqui eu vou cortar esse P2 com esse P2 e vai ficar I menos P1 vezes x1 menos beta sobre alfa vezes P1 x1 igual a 0. Agora, vocês conseguem notar aqui que eu tenho P1 vezes x1 e P1 vezes x1. Então, vou colocar P1 vezes x1 em evidência. Então, vai ficar I menos P1 vezes x1 vezes 1 mais beta sobre alfa. Tudo isso igual a 0. Agora, eu vou repetir aqui. Vai ficar 1 menos P1 vezes x1. E agora eu vou rearrumar aqui. 1 mais beta sobre alfa é igual a alfa mais beta sobre alfa. Tudo isso igual a 0. Agora eu vou passar o i para o outro lado, então vai ficar menos P1 x1 alfa mais beta sobre alfa igual a menos i. Posso cancelar? Posso cancelar. E agora eu vou botar P1 x1 e vou passar alfa mais beta sobre alfa para o outro lado. Então, eu vou inverter a fração. Vai ficar alfa sobre alfa mais beta vezes i. E por último, vou passar o P1 para o outro lado. Então, vai ficar x1 igual a alfa sobre alfa mais beta vezes i sobre P1. E essa daqui é a escolha ótima do bem 1. Essa aqui também vai ser a demanda marshalliana para essa função de utilidade. Falta a gente encontrar a quantidade ótima do bem 2. O que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui de equação 7. E agora, para achar a quantidade ótima do bem 2, a gente vai substituir a equação 7 na equação 6. Então, vamos lá. Então, vai ficar x2 igual a beta sobre alfa vezes... Eu vou colocar aqui P1 sobre P2. E no lugar do x1, eu vou substituir aqui a minha equação 7. Então, vai ficar alfa sobre alfa mais beta vezes i sobre P1. Agora, vamos ficar atento aqui que eu vou começar a cancelar muita coisa. Então, vamos lá. Esse alfa, eu posso cancelar com esse alfa. Esse P1, eu posso cancelar com o P1. Então, vai sobrar x2 igual a beta sobre alfa mais beta vezes i sobre P2. Então, essa aqui é a escolha ótima do bem 2 e também é a função que representa a demanda marshalliana para o bem 2. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.